Olá para você, eu sou o Felipe, eu vou ser instrutor desse vídeo, desse breve curso que eu irei dar agora sobre a ferramenta Nest. Bem, eu sou estudante de Ciências da Computação, estou no meu segundo ano e estou aqui hoje para compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre essa ferramenta. Esse breve vídeo, esse breve curso, eu o separei em 4 partes. Nas primeiras 3 partes eu irei explicar algumas ferramentas que iremos utilizar. Então, o que é o Nest, o Prisma e o que é um CRUD. Bem, o Nest.js ele irá ser um framework para Node e o Node é basicamente a nossa queridíssima linguagem JavaScript, que é utilizada principalmente em aplicações web, no front-end. Agora ela veio para o back-end. Iremos utilizar o Nest, que é um framework para Node. O Nest é realizado em forma do TypeScript, que já é um superset para o JavaScript, para conseguirmos tipar, deixar o nosso código de formas mais consistentes e segura. Bem, o Nest ele é principalmente utilizado em aplicações para deixar elas de forma escaláveis, eficientes e confiáveis com a questão da tipagem. Ela foi criada pelo Camille, eu realmente não vou conseguir falar o sobrenome dele, mas se você já utilizou a ferramenta conhecida como Angular, você pode perceber que ela tem algumas semelhanças com ela. E também ela vai utilizar a arquitetura modular, que é uma forma de conseguirmos organizar o nosso código, deixar ele realmente bem organizado, bem simples, bem estruturados. E dessa forma conseguiremos reutilizar códigos que já temos na nossa aplicação. Bem, agora alguns conceitos, algumas propriedades do Nest. Iremos ter primeiro o controller. O controller ele vai ser o responsável por lidar com as nossas requisições, com os nossos pedidos que iremos realizar para o banco de dados. Logo em seguida teremos o provider. O provider ele vai ser uma parte na nossa aplicação em que conseguiremos importar pedaços de código, classes e diversos outros tipos de arquivos da nossa aplicação para conseguirmos utilizar naquele trecho de código que estamos desenvolvendo. Logo em seguida temos a routing, que ela vai ser basicamente as nossas rotas e que ela vai estar principalmente interligada com os controllers. Teremos também os nossos módulos. Os nossos módulos ele vai ser um ponto na nossa aplicação em que iremos agrupar as nossas classes, os nossos métodos, as nossas funcionalidades em um ponto. E com esse módulo conseguiremos deixar a nossa aplicação bem mais organizada e bem estruturada. Também temos o DTO, ele vai ser um arquivo, ele vai ser uma forma de transferirmos objetos através dos nossos métodos HTTP, que iremos utilizar nesse curso. O DTO, ele vai conferir os dados dos nossos objetos, que iremos mandar, iremos fazer as requisições para eles, e o DTO vai ser responsável por analisar esse código, esse objeto, e ver se ele está parecido, se ele está da forma correta com o que foi estabelecido. Agora, o que é o Prisma URM? O Prisma ele vai ser principalmente usado para conseguirmos fazer a realização da conexão da nossa aplicação com o banco de dados. Então, ele vai fazer essa ponte e também com o Prisma conseguiremos montar objetos com a própria linguagem que o Prisma já possui, e com essa criação desse objeto, com a gente inserindo, informando os atributos, iremos conseguir formar as nossas tabelas. E essas tabelas vão ser formadas através do Prisma
que ele basicamente vai pegar esse objeto que montamos, que definimos, e ele vai transformar em tabelas no nosso banco de dados. O Prisma também já possui uma linguagem própria, uma linguagem bem fácil, bem intuitiva, bem simples de conseguirmos utilizar. E também ele já possui uma geração de código para conseguirmos fazer essa manipulação, esse gerenciamento de dados. Você pode não conhecer o Prisma, e aqui eu reuni algumas vantagens e desvantagens do Prisma. Como o Prisma ele já possui o seu próprio código, ele consegue formar o seu próprio código, desse jeito a gente consegue ter uma maior consistência no nosso código, na nossa manipulação, conseguindo garantir a diminuição de erros na nossa aplicação. E também, como já foi dito anteriormente, ela é simples e clara. Algumas desvantagens é que o Prisma é uma ferramenta relativamente nova, então ele pode não possuir o suporte, as instruções necessárias, né, completíssimas, como uma ferramenta já bem estabelecida, que já está há bastante tempo no mercado. E como ele consegue fazer essa geração de código automática, consequentemente, não conseguiremos ter uma grande personalização. Bem, agora, o criar um CRUD, já podemos ter um spoiler aqui. O CRUD basicamente vai ser as nossas 4 operações básicas da manipulação de dados. O CRUD ele vai basicamente ser um acrônimo dessas nossas 4 operações que temos agora aqui na tela. O create, o read, o update e o delete, que já são operações bem descritivas, né? Com o método create, conseguiríamos criar um novo dados para a nossa tabela. A questão do read, conseguiremos visualizar esse dado que está na nossa tabela através do método update. Conseguiremos alterar, modificar essa informação já existente, já dentro lá do nosso banco de dados. E também teremos o método delete. Temos que ter alguns cuidados com o método delete, porque ele realmente irá excluir a nossa informação da nossa tabela de forma permanente. Bem, essa foi a breve parte teórica. Eu deixo aqui as minhas redes, meus meios de contatos. Eu tenho aqui o meu e-mail, a minha principal rede social que eu uso, que é o Instagram. E eu também tenho o meu LinkedIn aqui. E agora, vamos codar. Bem, eu já estou aqui na minha área de trabalho. Vocês podem estranhar que eu não tenho nenhum ícone, nenhum aplicativo, mas é porque eu uso 2 telas. E bem, aqui iremos utilizar o nosso prompt de comando, o nosso terminal. E aqui eu irei ensinar a vocês alguns comandos, algumas coisas básicas entre a navegação entre pastas. Bem, podemos ver aqui que eu estou no meu disco C, dentro da pasta users, no usuário Felipe. Para isso, para conseguirmos sair dessa pasta, irei dar o comando cd ... Dessa forma, já consegui sair da pasta do usuário. Iremos realizar mais uma vez para estarmos dentro do disco C. Dentro do disco C, podemos dar um comando mkdir, que ele irá criar uma nova pasta. Eu irei criar uma pasta com o nome curso. Bem, no meu caso aqui, eu já criei uma pasta com esse nome, mas no caso, se você realmente não tiver nenhuma pasta com esse nome, você vai criar ela. E aí, você irá dar um cd e o nome da pasta. Já estou aqui dentro da minha pasta do curso que eu criei. Eu posso dar um comando cls, que ele irá limpar o terminal.
E agora, dentro da nossa pasta que criamos, podemos instalar o nosso Nest. Bem, o Nest ele vai ter que ser realizado, a instalação dele vai ter que ser feita de forma global. Então teremos que dar um npm e @nestjs /CLI. Bem, ele vai instalar os pacotes, as dependências, todos os recursos necessários para conseguirmos realizar o desenvolvimento da nossa aplicação. Bem, aqui ele já terminou a instalação do Nest. E o Nest, ele já possui alguns recursos, alguns comandos em que conseguiremos utilizar para conseguirmos agilizar o nosso processo de desenvolvimento da nossa aplicação. Agora aqui no caso, dentro já da minha pasta curso que criamos agora, podemos dar o comando nest new nest.js. O que irá acontecer? Iremos realmente criar um repositório, uma nova pasta com o nome nest.js que informamos, que inserimos, e através com a criação dessa pasta poderemos escolher aqui o nosso método de instalações de pacotes. Eu irei utilizar o npm. E aí, no caso, ele irá criar essa pasta, o nosso repositório agora. Bem, a instalação aqui já foi feita, já foi finalizada. Então, poderemos dar um comando dir para conseguirmos ver o que há dentro da nossa pasta. Aqui você poderá ver que nós temos uma pasta, um arquivo chamado nest.js, que é realmente a nossa pasta que criamos através do comando do nest. Esses módulos pack.json, pack.loxon.json são a instalação da onde que o nosso pacote do Nest que criamos primeiramente. Aqui poderemos dar um cd nest. Eu agora apertei o comando tab para ele autocompletar. Damos um enter. Agora a gente consegue já ver que estamos dentro da nossa pasta curso, que criamos para conseguirmos fazer a instalação do Nest. E com a instalação do Nest, dentro dessa pasta, a gente gerou uma nova pasta da nossa aplicação, que eu, no caso, coloquei como nest.js. Agora, ainda aqui no terminal, poderemos dar um code ponto, que conseguiremos abrir a nossa aplicação, o nosso repositório no Visual Code. Aqui no Visual Code, nós já podemos começar a instalar alguns pacotes que iremos utilizar. Então, dando o comando Ctrl+J ou Ctrl+, podemos já instalar o Prisma. Também tome muito cuidado que o seu VS Code ele pode estar configurado para utilizar o terminal de comando do PowerShell. Então, no caso, você só veria aqui, nessa setinha do lado desse maisinho, e escolheria prompt de comando. E no caso, ele será aberto aqui do lado, e você poderá seguir a instalação da forma correta. Bem, com o pacote do Prisma já instalado, nós poderemos dar o comando para o Prisma iniciar. O comando sendo npx prisma init, podemos dar um enter. E se no caso você perceber, se você prestou bastante atenção, foi criada uma pasta Prisma em um arquivo chamado .env. Bem, agora aqui nesse curso, nesse vídeo, eu irei estar utilizando o MySQL para conseguirmos fazer o protocolo MySQL.
Aqui, abrindo o nosso arquivo na pasta Prisma, esquema Prisma, podemos ver que ele já vem com algumas configurações padrões. Essa parte, esse comentário aqui a gente pode retirar. No lugar de PostgreSQL, podemos colocar MySQL. E logo aqui no .env, iremos modificar, atualizar a nossa URL, que através dessa URL conseguiremos fazer a nossa conexão com o banco. Só que, como você pode ver, ela está no formato Postgres. Basicamente, nessa URL está querendo dizer basicamente assim: utilizando o protocolo, a linguagem Postgres a MySQL, o usuário John Doe, com uma senha aleatória, ele irá rodar o banco de dados local, que no caso vai ser a nossa máquina, na porta 5432, barra MyDB, que seria o nome do seu banco de dados, interrogação esquemas public. O MySQL e a forma que a gente irá utilizar aqui, a gente não vai precisar de tudo isso. Então aqui já iremos utilizar o MySQL. O usuário, iremos colocar como usuário raiz, então escrevemos root. Não iremos utilizar senha, então podemos excluir. E a porta padrão para o MySQL rodar é a porta 3306. Ah, mas eu não posso utilizar outra porta? Você pode, só que cada linguagem, cada protocolo, ele vai ter uma variação de determinado número até outro número em que ele vai suportar o nosso banco de dados, a nossa conexão. Para o MySQL, a conexão padrão vai ser 3306. Também podemos já utilizar essa interrogação esquema public, porque ele não possui isso. E aqui no MyDB, eu já vou colocar um nome para o nosso banco. Eu vou colocar Nest.js. Bem, com a instalação do Prisma e também da configuração agora do Prisma para conseguirmos utilizar o MySQL, nós podemos já instalar também um outro pacote do próprio Prisma, que vai ser o npm install.prisma/client. Esse pacote vai servir basicamente para conseguirmos nos certificar de que está sendo mandado para o nosso banco de dados está do tipo correto e se as informações necessárias estão sendo informadas. Conseguimos já fazer a instalação e agora iremos fazer a configuração desse Prisma para conseguirmos o utilizar. Iremos aqui na nossa pasta Source, iremos criar um arquivo na mão já, chamado prisma.service.ts. Aqui nesse arquivo, iremos utilizar algumas coisas, alguns métodos, principalmente agora. Irei colocar um decorator, que seria uma tag de identificação que certifica de que esse código ele pode ser utilizado, que ele será injetado em outras partes do nosso código, da nossa aplicação. Bem, aqui eu já posso fazer a configuração dele. Então, criamos uma classe, Prisma Service,
que ele vai estender o método, que vai estender o Prisma Client. E no caso aqui, se você não sabe, você clicando aqui no final do nosso arquivo, não, do nosso código, apertando Ctrl espaço, ele já vai mostrar uma lista do que é possível importar. Ou no caso também, se você quiser, você pode deixar o mouse aqui em cima, ele irá aparecer isso aqui. Podemos vir aqui em Quickfix e importe Prisma Client. Bem, ele irá implementar um módulo do Nest, que ele vai iniciar, né? Aqui vamos utilizar já esse módulo. Bem, basicamente aqui estamos utilizando um código de forma assíncrona. E um código de forma assíncrona seria um exemplo que eu posso te dar, é basicamente como se estivéssemos conversando por mensagem. O código de forma síncrona, ele seria o jeito, o modo em que eu te mando uma mensagem e eu só conseguirei fazer outra coisa a partir do momento em que você me respondeu, né? E não queremos isso. Então, iremos utilizar o código de forma assíncrona. Por quê? Porque podemos fazer assim, podemos dizer assim, que ele faz um pedido e realmente esse pedido só vai estar concluído quando ele conectar. Aqui seguimos ainda com a configuração. Bem, após a criação desse nosso arquivo do Prisma Service, iremos fazer o nosso código para conseguirmos utilizar o Prisma. Então, eu irei utilizar um decorator, digamos uma tag do Nest, e basicamente essa tag ela diz que o que vem abaixo dela, né, o próximo código, a próxima classe, ela vai poder ser injetada, ela vai poder ser usada em outras partes da nossa aplicação. Aqui já podemos começar com a configuração do nosso Prisma. Um Prisma Service, que ele vai estender um método do Prisma Client, que vai implementar um método, um módulo. E esse método serve realmente para conseguirmos inicializar. Ele vai ser da forma assíncrona. E o que é um método assíncrono? Um método, uma função assíncrona, é uma forma de podermos dizer que eu faço um pedido, eu faço uma solicitação, só que eu não vou parar de fazer o que eu já estava fazendo, ou eu vou parar realmente para esperar aquilo que seja concluído. Um exemplo que eu posso dar de um código assíncrono é uma conversa no WhatsApp, em alguma rede social. Você vai mandar uma mensagem para a pessoa que você está conversando, só que você realmente não vai parar a sua vida, você não vai parar o seu dia a dia para
para receber a resposta, né? Então, basicamente é aqui que a gente está dizendo. E aí, eu faço um pedido, eu mando uma conexão, e essa conexão só vai ser realmente realizada, feita, conectada quando essa ação aqui ser feita. Seguiremos agora com a configuração ainda. Bem, após a criação do nosso arquivo Prisma Service, iremos realizar a configuração dele. Aqui eu criei uma pasta chamada Prisma Service, que ele vai estender o Prisma Client, que tem aquela função de conferir, de realmente verificar se as coisas estão corretas, né? E ela vai implementar um método, um módulo init, em que esse método serve para conseguirmos inicializar alguma coisa. Após agora a configuração dele, podemos abrir o terminal e através do terminal iremos passar um comando que o próprio Nest já possui para conseguirmos criar agora o nosso arquivo de usuário. Então, nest g de generate resort com o nome dele. E o nome agora que eu coloquei aqui vai ser user. Iremos também utilizar o formato de REST API. E também eu gostaria realmente de criar os pontos de CRUD. Agora, um detalhe, eu disse para vocês que o Nest ele tem uma estrutura que é utilizada para deixar o nosso código com uma organização muito mais fácil, muito mais rápido. E através desse comando, ó, nós já conseguimos ver. Porque aqui, ó, nesses arquivos nomeados app, ele vai ser o nosso arquivo, o nosso módulo principal, em que vai conter toda a nossa aplicação. Então, se no caso eu entrar aqui no módulo, no app.module, já podemos ver que ele importou o módulo usuário, user module, e o módulo do user já possui aqui os controles, o service. Então, ao invés de eu puxar cada um individualmente, eu puxo o arquivo module do usuário para pelo nosso ponto principal, pela nossa pasta raiz da aplicação. Bem, aqui no nosso módulo do usuário, já podemos injetar, né, digamos assim, importar o nosso Prisma Service. Com ele já importado, o que iremos fazer agora? Iremos vir aqui no Prisma, o esquema.prisma, e iremos construir o nosso modelo de usuário. No caso, eu vou fazer um modelo de usuário muito simples, muito básico, utilizando apenas 3 campos.
Então, eu irei utilizar model user abre chaves. O usuário terá o quê? Ele vai ter um ID do tipo int, ele vai ser identificado como um ID e por default ele vai se auto-incrementar. Então, basicamente, a cada vez que um usuário é criado, o nosso próprio banco de dados, o Prisma, ele automaticamente criará um usuário com um ID diferente. Agora, o nosso usuário também terá um nome, que será uma string, um e-mail, que também será uma string, e a senha. Bem, no caso vocês podem estar com o código todo branco ou com um código de outra cor, mas é por questão de temas e pacotes que eu instalei aqui no meu VS Code. Eu também disponibilizarei um passo a passo o código desse CRUD, desse cursinho, desse vídeo, também no meu GitHub. Bem, após a criação do nosso model, podemos vir já aqui na nossa pasta usuário em entity e podemos criar realmente o nosso usuário. O nosso usuário, ele vai ter um ID, vai ser um number, ele vai ter um nome, vai ser uma string, um e-mail e a senha. Nisso, já criamos o nosso modelo de usuário, que será a nossa tabela. Aqui estamos definindo o nosso usuário no nosso back-end, na nossa aplicação. E agora podemos aqui vir em DTO, Create User, que ele vai estender o nosso usuário. Podemos ver que ele já importou para mim. Vindo aqui, apertando o Ctrl espaço, ele já vai aparecer aqui os atributos que estão definidos já na classe usuário. E aqui ele já vai fazer também a verificação e ele vai transportar esse dado. Então podemos aqui colocar que o ID ele tem que ser um number, o nome tem que ser uma string, o e-mail também e a senha também. Após essa criação aqui, podemos abrir o champ. O champ ele vai ser utilizado para conseguirmos transformar a nossa máquina que estamos utilizando em um banco de dados, em um servidor. Então a nossa própria máquina será ele. No caso, quando você já baixar o champ e tudo mais, se você dar um start nele, ele vai vir desse modo que está aqui aparecendo na tela e só precisamos startar ele. No caso, teremos que utilizar também, iremos ativar o Apache e o MySQL. Bem, clicando aqui no admin do MySQL, depois que clicamos em admin, você pode ver que ele abriu essa interface. E aqui você pode reparar que eu já tenho alguns bancos, né, já criados. Eu vou ter o back, o curso de Nest.js. Bem, após clicarmos em admin, podemos ver que o champ ele abriu uma interface aqui pra gente. E nessa interface já podemos ver aqui do lado que já possuímos algum banco. Eu, no caso, eu já possuo esse banco back. Eu também já possuo outros bancos aqui. Bem,
Nisso, podemos voltar aqui no nosso código e iremos agora dar um comando em que o Prisma ele irá converter aquele usuário que construímos em uma tabela. O comando é prisma npx prisma migrate dev. Através desse comando, ele vai conseguir transformar o objeto, o modelo que a gente fez, construiu, na tabela. Aqui ele está pedindo para eu colocar algum nome na migration, eu não vou colocar nenhum. E aqui ele já podemos ver que ele criou um arquivo migration e também na nossa interface ele criou aqui o nosso banco. Aqui é o nosso banco, no meu caso, Nest, com a tabela de usuário já feita. Aqui temos o ID, o nome, o e-mail e a senha que foi do modo que a gente criou. Voltando agora para a nossa aplicação, já podemos realizar a nossa lógica para conseguirmos criar um usuário no nosso sistema. Nisso, iremos vir aqui no arquivo user service. Dentro desse arquivo já podemos ver que ele já vem preenchido com algumas coisas. E aqui, nesse método create, nós iremos fazer a nossa lógica, implementaremos, no caso, a nossa regra de negócio para conseguirmos criar um usuário. Bem, aqui eu colocarei uma constante data, que ela vai referenciar o Prisma, que está sendo importado do nosso pacote do Prisma Client, o método user create input, que ele vai ser o quê? Ele vai ser agora eu irei utilizar o spread operator do JavaScript, que ele vai pegar todas as informações do create user DTO, né? Agora aqui podemos fazer mais uma criação de mais uma constante do user create, que ele vai ser o quê? Ele vai ser a nossa criação no banco de dados a partir das informações que já conseguimos capturar, que vai estar armazenada aqui na variável data. Então, podemos colocar assim: this.prisma.user.create, que ele vai criar a data. Porém, podemos ver que ele está apontando um erro agora para mim. Olha lá, ele está falando a propriedade Prisma não existe no método userService. Então, o que podemos fazer? Iremos realizar a construção de um construtor para puxarmos aquele código que a gente fez do Prisma Service. Então, é com constructor, que ele vai ser privado, que eu vou colocar aqui Prisma, que ele vai estar referenciando o Prisma Service. Basicamente, eu estou importando aqui o nosso Prisma Service, só que eu estou dando um outro nome para eu conseguir utilizar ele. Aqui, já pode ver que ele não está dando mais erro, só que o que acontece? O nosso código de criar, ele está feito de uma forma síncrona. Então, a nossa aplicação, ela vai esperar, ela vai parar para criar o usuário. E aí, quando o usuário for criado, e aí assim a gente conseguirá prosseguir com o desenvolvimento dela, com o uso de outras aplicações e tudo mais.
E no caso, não é isso que queremos. Então, iremos utilizar um código de forma assíncrona. Então, colocamos aqui o async na frente do create. E o usuário criado vai ser o quê? Ele vai esperar o Prisma criar aquele usuário com as informações que puxamos aqui através do data. E ele vai retornar para a gente o user create. Nisso, basicamente, a nossa lógica já está feita para a criação de um usuário. No caso, eu irei agora utilizar o Postman para eu fazer o teste, para testar a nossa aplicação, para ver se ela não está dando algum problema, se não tem algum erro. Bem, com o Postman já aberto, no caso, se é a primeira vez que você utiliza o Postman, você vai precisar realizar um cadastro ou você pode logar com a sua conta do Google, se eu não me engano. Bem, aqui dentro do Postman, iremos criar uma nova coleção. Essa coleção eu vou colocar o nome de Nest.js. E o que acontece? Como iremos trabalhar com questões de rotas, e ao invés de realmente, toda vez que termos que testar a nossa aplicação e tudo mais, ao invés de escrevermos manualmente a nossa rota, iremos criar uma variável que armazena já o valor, a string, já armazena essa rota. Então eu virei aqui em variáveis, defini o nome dela como URL, e todo esse modo, esse CRUD que a gente está fazendo, ele é no protocolo HTTP. Então colocamos aqui http /localhost.3000. E agora você pode ficar em dúvida. Nossa, mas não era 3.306, 3306? Bem, esse número é utilizado para conseguirmos conectar a nossa aplicação com um banco de dados. Realmente, no caso, a nossa aplicação ela vai rodar na porta 3000. Se no caso você tiver em dúvida se é realmente esse número, você pode vir aqui, voltar à nossa pasta, à nossa aplicação, entrar aqui no arquivo main.ts, e aqui terá a porta. Podemos ver aqui que está como a porta 3000. Então iremos utilizar aqui na porta 3000. Salvando, dando um Ctrl S para salvar, iremos adicionar, criar um método. E esse método vai ser o quê? Vai ser um método, alterei o nome ali, create, e que ele é do tipo post. Então aqui o que vai ser? Vai ser a nossa URL. Então, como já definimos a nossa URL, então a gente utilizará chave-chaves, ponto, chave-chaves, fecha chaves. Chave-chaves, URL, fecha chaves. Aqui, beleza. Só que agora você pode estar pensando, nossa, qual é a minha URL? Como eu vou conseguir criar um usuário? É muito simples. Na nossa aplicação de novo, voltamos aqui na nossa pasta de user. Dentro do user controller, podemos aqui ver os métodos, né? Aqui, o método get, o método create vai ser do tipo post, o método get vai ser para achar todas as nossas informações dos nossos dados, achar uma única
uma única informação na nossa tabela, atualizar e remover ele. Bem, aqui iremos utilizar a rota user. Então, voltando aqui no Postman, colocamos a nossa URL /user. No caso, esteja atento, porque se no caso, na nossa variável aqui, você colocar localhost com um traço aqui no final, você não vai precisar utilizar esse traço aqui antes do user. Bem, aqui já colocamos, já inserimos, informamos a nossa rota certa, e agora iremos criar um corpo. Iremos criar os nossos dados. Então eu vim aqui em body, no formato round, do tipo JSON. E aqui eu irei iniciar a informação. No caso, como definimos que o nome está escrito, é definido como name, então a gente vai ter que utilizar os nomes das variáveis que a gente estabeleceu. No caso, se você tiver erro, dê uma conferida se o nome, a variável que você está usando aqui no Postman está do mesmo modo que foi definida em toda a nossa aplicação. No caso, eu irei colocar o meu nome, um e-mail. Aqui eu vou colocar qualquer e-mail. Também uma senha. 45. Bem, agora após nós informarmos os dados do nosso objeto usuário, nós precisamos realmente começar a rodar a nossa aplicação. Então podemos voltar aqui no VS Code, iremos abrir o terminal e iremos dar o comando npm run start dev. Pô, Felipe, mas eu vi lá que temos um comando run start. Correto, ele também funciona. Só que o comando run start.dev, ele tem uma funcionalidade a mais. Então, basicamente, você vai começar a rodar a nossa aplicação e essa aplicação ela será monitorada sempre. Ela vai estar sendo monitorada para ver se não ocorreu nenhuma alteração, alguma modificação. Então, conforme que a gente vai desenvolvendo, né, a nossa aplicação, com esse comando npm run start, ela vai estar rodando e ela vai estar observando todas as alterações, criações, modificações que realizamos. Aqui podemos ver que eu consegui startar ela. Aqui já conseguimos ver que temos a URL, a nossa rota de usuário, já com os métodos funcionando. O post, os dois métodos get, o para atualizar e para deletar. Podemos voltar agora no Postman e podemos fazer a requisição. A requisição aqui foi feita. Podemos ver aqui que ele já retornou o nosso objeto usuário. E aí você pode estar me perguntando, nossa, conferimos tudo se o nosso modelo, se as nossas variáveis estão com o tipo correto. E se eu realmente inserir um tipo correto? Bem, podemos fazer aqui o teste. Olha lá, ele já me retornou um erro 500. Iremos voltar aqui no terminal da nossa aplicação e aqui ele já está nos dizendo, pô, na nossa constante do usuário criado, a informação, aqui na nossa informação que a gente foi informado, que a gente inseriu, a senha 12346 está errada, está grefinhada aqui. E aí o que ele está falando? O argumento, a variável password, que é a nossa senha, o valor dele foi informado de forma incorreta, é um valor inválido. E aí ele já aponta, é esperado uma string e foi inserido um inteiro.
Bem, e aí no caso, se vocês perceberem, vocês vão conseguir realizar o cadastro do mesmo usuário diversas vezes possíveis. E não é isso que a gente quer. Então, o que iremos fazer? Bem, com o sistema, nós poderemos ter vários usuários com o mesmo nome e com a mesma senha. Só que o e-mail só pode ter apenas um cadastrado. Então, iremos voltar aqui no nosso código, na nossa pasta Prisma, no esquema Prisma, e iremos colocar aqui que o nosso e-mail ele é único. Então, teremos apenas um único e-mail daquele tipo, né, daquele valor, daquela informação que foi informada, que nós passamos, que inserimos, só existirá um dele na nossa tabela. Bem, após definirmos que o e-mail só haverá um único tipo de e-mail na nossa tabela, teremos que abrir novamente o nosso terminal. Eu aqui já parei de rodar a nossa aplicação. O comando é o Ctrl C. Você dando Ctrl C você consegue sair dele. Dê um Ctrl L, pode ser um CLS, para você limpar o terminal. E iremos de novo dar aquele comando npx prisma migrate dev. Porque agora estaremos realmente atualizando o nosso funcionamento da nossa tabela. Aqui eu coloco que eu quero aplicar essa mudança já no CRUD. Não vou inserir um nome para migration. Tá. Aqui ele já fala. Ó, o valor de entrada, o e-mail que a gente já informou, na chave do usuário, na tabela de usuário da chave e-mail, está duplicado. Bem, após definirmos que só haverá um único e-mail dentro da nossa tabela, o que a gente precisa fazer? A nossa tabela ela vai estar utilizando as regras, o algoritmo anteriormente usado. Então, o que precisamos fazer? Nós precisamos vir aqui na pasta Prisma, iremos excluir aquela pasta de migrations, interrompemos também o nosso servidor, a nossa aplicação, e agora damos novamente aquele comando npx prisma migrate dev. Ele vai falar se você realmente quer continuar, quer fazer isso, porque você vai perder toda a sua informação que está lá na tabela, nos dados, e você vai falar que sim. Nisso, podemos voltar aqui para a nossa tabela, podemos ver que ela não vai ter nenhum tipo de dados, porque aqueles dados que já inserimos, que cadastramos 3 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 10 vezes o mesmo usuário, ele foi apagado. Então podemos vir aqui no Postman, colocando agora o tipo correto. Agora aqui voltando para o VS Code, nós precisamos colocar a nossa aplicação para rodar novamente. Com ela rodando tudo certinho, conforme planejado, poderemos vir aqui no Postman já alterei o tipo de senha já para string, colocando as aspas duplas, e eu vou fazer a requisição. Pronto, fiz a requisição, ele retornou aqui para mim o objeto já criado, e agora a gente pode testar, ver se
aquele problema em que a gente poderia cadastrar, criar no mesmo usuário diversas vezes com o mesmo e-mail, está acontecendo. Então a gente manda um outro send, uma outra requisição, e podemos ver que ele já me retornou um erro 500. E aqui nesse erro 500 que ele está falando que temos um erro aqui no e-mail do usuário, que basicamente ele está falando, esse e-mail já existe dentro daquela tabela e você vai ter que usar um outro e-mail. Então, se no caso eu volto aqui e coloco um 2 ali na frente do Felipe e faço outra requisição, ele já criou outro usuário. E agora voltando aqui no VS Code, nós iremos implementar o nosso código. Então aqui, ó, segurando o Alt, todo o nosso ponto do CRUD ele vai ser de forma assíncrona. Bem, o nosso método aqui, o findAll, o que ele vai fazer? Ele vai retornar todos os dados, todas as informações que estão registradas lá na nossa tabela. Então o que a gente precisa fazer? Ele só vai retornar quando todos os usuários forem puxados. No caso aqui também a gente já consegue testar esse método findAll. Viemos aqui no Postman, criamos uma nova requisição, o tipo get realmente certo. Podemos colocar aqui um findAll. Seguimos aqui o nosso padrão de URL, passando uma barra. E agora iremos enviar a requisição para puxarmos todas as informações que temos registradas. Aqui você pode ver que ele me retornou um status 200, sinalizando um OK, que ela foi realizada, foi processada com sucesso. E aqui ele tem já todas as informações que temos no nosso banco de dados, na nossa tabela de usuário. Para você ver, podemos vir aqui, damos um F5 e vemos que essas informações estão realmente registradas aqui dentro. Voltando para o Postman, já podemos criar os outros tipos de métodos aqui para adiantar no nosso trabalho. Então o próximo vai ser um findAll, já podemos colocar a nossa URL. O próximo vai ser um update, que teremos o método patch. Se no caso você já pesquisou realmente o que é um CRUD, ou até se você já viu bem, no caso aqui a gente vai ter o nosso método update e iremos utilizar esse método patch. Bem, o patch e o put, eles são métodos para a gente conseguirmos atualizar as informações, só que no método put teremos que informar todas as informações do nosso objeto e informar a informação que iremos modificar. Então você vai ter que pegar o seu objeto inteiro, mesmo que você só queira mudar, atualizar, modificar o nome, você vai ter que passar todas aquelas informações. Com o método patch, conseguimos alterar, modificar, atualizar a informação apenas daquele campo que estamos informando. Bem, e será utilizada a mesma URL, podemos já deixar colada aqui, mas ela tem um diferencial. Demos um Ctrl S aqui para salvar. Vamos criar já também um método delete, que vai ser do método delete. Já podemos passar a nossa URL. Bem, com os nossos
5 métodos criados, já podemos voltar aqui para a nossa aplicação. E agora vamos seguir com a lógica do nosso CRUD. Bem, o return found one vai seguir o mesmo modo do find all. Então ele vai esperar o Prisma achar o usuário. Como que ele vai ser um único, apenas um, iremos utilizar o método findUnique. Tá, mas aqui eu estou vendo que ele está passando um ID como número. Então, se eu estou procurando um ID, estou procurando um usuário através do ID, então eu vou ter que procurar um usuário onde o ID que ele tem é igual ao ID que eu estou inserindo, que eu estou informando. Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui dentro do parênteses, abriremos chaves, iremos colocar aonde, abre chaves novamente, o ID faz referência ao ID, igual ao ID. Bem, já vamos seguir em frente aqui com o método também do update. No método update também podemos fazer a mesma lógica do método criar. Então a gente pode criar uma variável data, que vai usar o Prisma Client, vai ser um user update input. Ele vai ser o quê? Ele vai pegar toda a informação que vai ser inserida no update user DTO. E aqui já podemos colocar assim: você vai retornar um await, você vai esperar retornar o Prisma. Bem, no caso aqui, o que teremos que fazer? Já conseguimos criar uma variável que está guardando o nosso objeto atualizado. Então, basicamente, agora precisamos realmente atualizar o nosso objeto, porque ele ainda não foi atualizado. Então, vamos dar um retorno. Mas esse retorno só vai ser feito quando a ação do Prisma, do usuário, que vai utilizar o método update agora. E o que ele vai fazer? Ele está fazendo um update, ele está atualizando, né? E o que ele vai atualizar? Ele vai atualizar um usuário. Mas qual usuário? Ele vai atualizar aquele usuário que eu passei o ID para ele. Ah, então se ele passou o ID, então vai seguir aquela lógica, aonde o ID é igual ao ID. Só que precisamos também passar a informação que foi atualizada. Então aqui colocamos data. Dessa forma ele está armazenando aqui nesse data a informação atualizada, e aqui estamos passando a informação atualizada para o usuário que tem o ID que eu informei. Aqui no remove podemos, no caso, inserir também a lógica. Então poderemos fazer, você vai esperar o Prisma realizar a remoção do usuário, aonde o ID vai ser igual ao ID informado. Tá, beleza. Nossa, mas aqui ele não está retornando nada. Você realmente pode, no caso, retornar o objeto que foi removido, só que realmente não faz muito sentido, porque você vai estar retornando uma coisa que já foi deletada.
Então podemos colocar aqui uma mensagenzinha, um retorno, usuário. Agora iremos utilizar o ID que você vai passar. O usuário ID foi removido com sucesso. Bem, o servidor está a nossa aplicação está funcionando da forma correta, não aparece nenhum erro. Os nossos pontos do CRUD já foram estabelecidos. Os nossos métodos para teste do Postman também já foi criado. E agora iremos testar eles. O método findAll já foi testado. E o findOne, o que acontece? Se eu estabeleci que no modo de eu procurar um usuário eu tenho que fornecer um ID, então eu realmente vou ter que passar um ID. Então aqui na URL, utilizamos aqui. Bem, e como no caso, a nossa função para encontrarmos apenas um usuário, nós precisamos de um ID. E além disso, o nosso controller, ele pede um ID. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui? Na nossa rota de usuário, nós iremos passar para o método get um ID. Então, agora vamos vir aqui no Postman, a nossa URL normal, e vamos passar um ID. Vai ser um ID 1, ele conseguiu já puxar a nossa informação do banco de dados. O ID 3, que no caso, se você se lembra, ele terá o 2 aqui na frente do Felipe, do e-mail. Ele conseguiu puxar. Nossa, mas pensando agora na situação, eu não sei, eu não vou mais utilizar esse e-mail. Então podemos ver aqui. E o que acontece? Como que a gente vai estar atualizando o nosso usuário por ID? Eu posso aqui passar o ID 3 e iremos informar o que nós queremos mudar. Então, eu vou vir aqui, abrir chaves, e-mail, 2 pontos, vamos colocar assim, devfelipe@outlook.com. Fazendo isso, já podemos ver aqui que o nosso objeto, que os nossos dados, quando a gente puxou ele, o ID 3, ele tinha o ID 3 com o nome Felipe, o e-mail era Felipe2 com a senha. Agora, já podemos ver aqui que o objeto já foi atualizado. O nosso e-mail já foi realmente atualizado aqui, ó. Ah, mas tá beleza. Agora iremos testar o nosso método de delete. E o nosso método de delete, igual o get, para encontrarmos todos os usuários ou apenas um, iremos passar o ID como um parâmetro para ele deletar. Então, esse mesmo objeto que eu acabei de atualizar, eu vou deletar ele. Olha lá, o usuário 3 foi removido com sucesso. Então, se viermos aqui na nossa tabela de usuários, podemos ver que ele foi realmente removido. Bem, galera, basicamente o vídeo é isso. Eu espero que você tenha conseguido realizar comigo. Se no caso você não conseguiu realizar, eu vou estar disponibilizando esse CRUD, esse projeto, esse repositório que acabamos de montar, de fazer desse vídeo, lá no meu GitHub. E eu também disponibilizarei no Notion
um passo a passo de conseguirmos construir um CRUD. Bem, basicamente conseguimos ver aqui que que aquele usuário que a gente informou pelo ID já foi removido do banco. Porém, podemos ver aqui, fazermos um teste. Bem, podemos ver aqui, ele já retornou um status 200, já retornando aquela nossa mensagem que definimos. O usuário 3 foi removido com sucesso. Se virmos aqui no banco de dados, ele já foi deletado. Se no caso o seu banco de dados, a sua tabela ainda estiver mostrando o usuário, as informações, apenas dê um F5, atualize ela que provavelmente ela deve ser excluída. Bem, enfim, esse curso de como fazer um CRUD é basicamente isso, já conseguimos finalizar ele. Porém aqui realmente não temos nenhuma validação a mais, não temos um cuidado a mais, né? Então, por exemplo, através desse método, desse jeito que fizemos esse CRUD, nós conseguiríamos criar um usuário com o nome vazio, um usuário sem nome. Só que no sistema, realmente, não conseguiríamos, não é possível criar um usuário sem nome. E aí, o Nest, ele tem uma documentação que já informa um jeito de conseguirmos fazer essa validação, e essa validação é realizada no nosso arquivo de DTO. Então você vai instalar o pacote que na própria documentação do Nest, o Nest recomenda que ele usa, e através dela você pode fazer a sua validação. Então, no caso do nome, o nome não pode ser vazio, o nome não pode conter menos de 3 letras, o nome no máximo tem tantos caracteres, entendeu? E aí também você pode colocar a validação no e-mail, que o e-mail é do formato e-mail, ele não pode ser vazio, ele tem que ter mínimos caracteres e assim vai. Eu recomendo que você dê uma olhada na documentação do Nest, se você realmente ficou interessado. A documentação explica muito bem, muito certinho, é muito organizado. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse curso. E é isso. Até mais.